E no quadro Entenda Direito de hoje, vamos tirar as suas dúvidas sobre inventário. A doutora Marilda e a Lara Silva no quadro de hoje. Confira. O Entenda Direito de hoje recebe a advogada a doutora Marilda Cardoso para a gente conversar um pouco sobre um assunto que ninguém espera passar, mas quando acontece ninguém sabe lidar com a situação, que é o caso da morte. Seja bem-vinda, doutora Marilda. Obrigada, Lara, mais uma vez pelo convite, aos telespectadores de casa também que nos assistem. Doutora Marilda, o que fazer quando algum familiar morre? Sim, bem, é um assunto muito delicado, né? Como você mesma disse, ninguém quer passar por isso, mas é inevitável nessa questão. E aquele que faleceu, né, ele vai deixar o espólio, que é o montante dele, né, o patrimônio, aquilo que ele conquistou, né, no decorrer da vida, como imóveis, casa, veículos e em casos até mesmo a dívida. E os herdeiros têm que abrir o inventário, né? Não tem como deixar de abrir o inventário. E o Código Civil hoje, o novo Código de Processo Civil, ele traz o prazo aí de 2 meses para estar abrindo o inventário. É a primeira coisa, depois das questões de sepultamento e tudo mais, é a primeira coisa a se fazer. É a primeira coisa a fazer, é procurar e... Tem inventário que é feito no cartório, né, e outro judicial mesmo. O cartório vai orientar, né, aquilo que pode ser feito via cartório, de acordo com o valor do patrimônio, e tem a questão de ser judicial, então ele tem que procurar um advogado aí de sua confiança, a família, para poder estar abrindo o inventário. O que é esse inventário? O inventário é dar destino àquilo que foi deixado pelo decujus, né, o falecido. Então seria partilhar aquilo que era dele, que era devido a ele. E no caso de casa, de carro, entendeu? Quem são os herdeiros dele? Se for casado, né, esposa ou esposa, ou se tiver união estável também, né? São os herdeiros necessários dele, filhos, né, enteados. Se não casou, tem pessoas que morrem jovem, né? Seriam os pais, ou os irmãos. Então, ele procurando um profissional, um advogado, vai orientar essa questão dos herdeiros dele. E a cota de cada um, né? Ao fazer o inventário. No caso, é costume o falecido, né? Deixar antes o inventário ou geralmente faz depois mesmo? Não, aquele que faleceu, ele pode deixar testamento. O único documento que ele pode deixar é o testamento. No testamento, por lei, ele pode atestar e fazer uma doação até 50% daquilo que compõe o patrimônio dele. Para ele não dar aí prejuízo aos herdeiros necessários dele. Então, se ele tem, por exemplo, uma casa e ele quer doar aí 50% daquela casa, ele pode fazer a doação. Aí também tem que saber se ele deixou testamento ou não. Se não deixou testamento, vai ser regido pelo Código Civil mesmo. Entendeu? A parte de cada um. E esse prazo de 2 meses, passou 2 meses, que pena que ele vai incorrer. O Estado, ele cobra o imposto, né, na transmissão, que é o ITCD. Vai incorrer em multa nesse ITCD. De quanto, mais ou menos, essa multa? Para ter uma ideia, um patrimônio de R$2 milhões. Se a pessoa deixou, vai pagar aí 100 mil de imposto. Se fizer no prazo de até 2 meses, ele não vai pagar a multa. Se ultrapassar os 2 meses, o Estado pode cobrar aí 15 mil de multa. Quanto tempo demora para ficar pronto o inventário? O inventário vai de acordo com a comarca, né? De acordo aí com o número de processo, mas o quanto antes da entrada. Se for um patrimônio, tudo regulamentado, com escritura, com documentos, que não vai envolver aí outros terceiros, eu acredito que em até 90 dias está pronto o inventário. Mas aí depende muito dessa questão do patrimônio, né? Porque tem imóvel que tem dívida de IPTU, que está sofrendo execução, tem veículo que foi vendido, que não foi transferido, tudo vai depender muito dessa questão do patrimônio. Entendi. Da documentação que os herdeiros têm. Isso entra a herança, né? Isso, exatamente. Vai ser a herança, aquela parte que vai fazer. Mas tem que ser feito o inventário, não tem como não fazer. Mesmo se não deixou bens, tem que fazer. O cartório, né? Por lei, o cartório, ao fazer o registro do óbito, ele tem que comunicar aos órgãos públicos, né? Que aquela pessoa faleceu. Entendi. Até para que seus documentos não sejam utilizados, entendeu? Por pessoas aí mal intencionadas. Então, ele tem que comunicar a Receita e INSS do falecimento. Até porque alguns são aposentados, então tem que cessar, né, o pagamento da aposentadoria. Então, o INSS tem que ser comunicado. No caso da viúva, requerer a pensão por morte, né, ela também tem um prazo para fazer esse requerimento. Se ela tem filhos menores, ela tem que requerer. Marilda, e no caso
da pessoa que faleceu, se ela deixou dívidas. Sim. Quem que assume? Precisa assumir? Como que funciona? Sim, a dívida ela vai entrar no inventário também, tá? Tem que informar as dívidas. E o espólio vai responder com o patrimônio daquele que faleceu, pelas dívidas. A dívida não cessa, ela continua. Então, se for financiamento, tem que ser quitado, entendeu? Toda dívida junto ao banco tem que ser quitada. A dívida não desaparece com o falecimento. No caso, se a pessoa for aposentada, essa aposentadoria ela cessa, né? E o que acontece? Sim, se ela for aposentada, a viúva vai, se tiver, né, aí, a viúva ou pai, mãe independente, ou filhos menores, vai requerer a pensão por morte. Então, aquela aposentadoria cessa e vai ser paga para o dependente a pensão por morte. Hoje, com a nova lei agora, né, na medida provisória 871 desse ano, a viúva ela tem aí o prazo de 90 dias, né, os herdeiros têm prazo de 90 dias para requerer a pensão por morte. E para menor de 16 anos tem um prazo de 180 dias. Então tem que ser requerido junto ao INSS. No caso, tem filho menor de idade, essa pensão vai direto para os Vai direto para filhos? os filhos até eles alcançar a maioridade. Se for no caso de filho inválido, entendeu? Pode se estender aí essa pensão. Entendi. Por morte. E como que esses familiares, né, podem recorrer a esses direitos? Eles vão precisar do atestado de óbito, né? Para estar requerendo isso junto ao INSS. Se for casado, tem que levar a certidão de casamento, né? A esposa. Se for união estável, tem que levar a declaração feita em cartório. Se não tiver documento de união estável, documentos que comprovem aí a vida conjugal. Como conta bancária, dependência no imposto de renda, dependente em apólice de seguro, e INSS tem uma listagem lá desses documentos para requerer. E para abrir o inventário, a mesma coisa. Se for casa, tem que ter, se tiver escritura, levar escritura, o espelho de IPTU, contrato de compra e venda. Se for veículo, documento do carro. São esses documentos aí que a pessoa tem que se precaver, né? Sempre manter guardado, entendeu? Não desfazer, porque realmente é uma burocracia. É um momento muito delicado, qual aquele que for o herdeiro dele vai passar por essa burocracia. Uhum. Quem que pode ser herdeiro? Tem algumas pessoas que entram nessa lista, tem pessoas que não entram. Como que funciona? O herdeiro, se casado for, mantiver a união estável, é sempre o cônjuge, né? O companheiro ou a companheira. Ele provavelmente será o inventariante, nomeado inventariante. Se já não tiver mais em vida o cônjuge, será provavelmente os filhos. Sempre nessa ordem, né, dos ascendentes. Se for jovem a pessoa, o pai ou a mãe. Se não tiver mais pais, não casou, não teve filhos, irmãos. Uhum. Então, é nessa ordem necessária os herdeiros. Entendi. Então, é indispensável a procura de um advogado também, né? Para auxiliar nesse processo. Procura um advogado de sua confiança, né? Informe aquilo que a pessoa deixou, aquilo que ela tinha. Seja dívida, seja seguro, né? Tem muita gente que não sabe das dívidas, né, Maria? Não sabe da dívida. A pessoa acaba ficando surpresa na hora que a pessoa morre e deixa aquela dívida enorme. Deixa a dívida enorme. E quem convive, às vezes sabe e às vezes não tem esse conhecimento, né? Aí aquele credor que entende ter crédito a receber, ele pode habilitar também no inventário, entendeu? Uhum. Ele vai habilitar no inventário como credor. Então é importante procurar, sim, um profissional da área jurídica para poder estar orientando os familiares. Porque às vezes tem morte que é súbita, é um acidente, é de repente, né? A pessoa realmente é pega de surpresa. E o profissional vai orientar como fazer levantamento de bens, você pode tirar uma certidão no cartório, você pode consultar no Detran da sua cidade, ver os veículos que tem. Às vezes a pessoa desfaz de patrimônio, ela não transfere, ainda mantém aquele patrimônio no nome dele. Entendeu? São todos problemas aí deixados por aquele que faleceu. Por isso a importância também do imposto de renda, né? Muito importante o imposto de renda. O contador que faz o imposto de renda, ele tem toda a relação de bem-estível. Porque tem gente que não é muito reservado mesmo, né? Uhum. Não compartilha com seus familiares aquilo que ele tem, mas o contador dele declara o imposto de renda e tem lá toda essa relação dele. Então é muito importante não deixar o tempo passar, porque tem prazo para tudo. Marilda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. O Entenda Direito de hoje fica por aqui. Este programa na íntegra você confere no nosso YouTube.